Bom, são 5h04, portanto eu propunha podermos iniciar o webinar de hoje. Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar Let's Talk, organizado pelo Inopol Academia de Empreendedorismo do Politécnico de Coimbra. Esta vai ser a quarta edição deste ano de 2023. O Inopol é uma unidade orgânica do Politécnico de Coimbra. A nossa missão passa por promover uma cultura de inovação e de empreendedorismo, estimular também a transferência e a valorização do conhecimento que é gerado dentro da instituição e apoiar, paralelamente, também o desenvolvimento de competências transversais e de futuro que acreditamos nós possam ajudar a potenciar a inserção profissional e a empregabilidade dos nossos estudantes e diplomados. Naquela que é uma das nossas facetas, talvez também mais visíveis, atuamos como uma incubadora de empresas e de projetos de vocação empresarial. Neste trabalho procuramos dar prioridade a spin-offs que sejam oriundas aqui do Politécnico e startups com forte ligação ao meio académico, seja através de estudantes, diplomados, docentes, investigadores ou até por via de projetos de investigação e desenvolvimento em copromoção. Não obstante, o Inopol é uma estrutura que está aberta a qualquer promotor ou um empreendedor que tenha uma ideia inovadora ou pretenda desenvolver um projeto. Disponibilizamos, além do espaço físico para a instalação, que pode ser de utilização independente ou partilhada, também um conjunto de serviços de logística, como o acesso a salas de reuniões, salas de formação, auditórios, serviço de internet, gestão de correspondência, portanto, todas essas dimensões. E, obviamente, também uma das componentes que nós consideramos mais importantes, a consultoria técnica especializada num conjunto muito diverso de áreas relacionadas com o negócio e que pode incidir sobre o apoio jurídico na constituição da empresa, o diagnóstico de propriedade intelectual, facilitação de contactos com mentores, parceiros, investidores, acesso a outras oportunidades de financiamento e a interação também com os nossos centros de investigação e desenvolvimento e laboratórios. Enquanto Academia de Empreendedorismo, uma das nossas missões passa também por promover ações de formação e de capacitação. Estas são direcionadas não apenas para os empreendedores que tenham projetos ou empresas incubados aqui no nosso ecossistema, mas também para toda a comunidade do Politécnico de Coimbra e, sempre que possível, também procurando igualmente envolver os agentes do ecossistema empreendedor da região. É neste contexto que se insere o ciclo de webinars Let's Talk. É uma iniciativa mensal que ocorre na segunda terça-feira de cada mês e o objetivo passa por sensibilizar a comunidade para os temas-chave do mundo do empreendedorismo e da inovação. No webinar de hoje temos o prazer de ter connosco o João Almeida, que é doutorando em Ciências Económicas e Empresariais e bolseiro de investigação na Universidade de Aveiro. Tem vindo a dedicar a sua investigação a temas como os ecossistemas de empreendedorismo, educação empreendedora, inovação e desenvolvimento local. Simultaneamente, é também cofundador e atualmente coordenador da Rural Move, uma associação nascida em 2020 que tem como objetivo promover a regeneração humana, económica e demográfica dos territórios de baixa densidade e rurais em Portugal e foca-se sobretudo na dinamização e no empoderamento das comunidades locais. Durante esta sessão, o João irá partilhar alguns dos melhores modelos e exemplos de boas práticas com os quais se tem vindo a deparar a nível nacional neste tópico da criação e dinamização de ecossistemas locais de inovação e também a sua visão, aquela que é a sua perspectiva sobre a importância que o empreendedorismo de impacto e a inovação social podem ter para o desenvolvimento dos territórios e das comunidades rurais. Feitas estas apresentações, eu passaria então a palavra ao João para fazer a sua apresentação, agradecendo obviamente também aqui a disponibilidade que mostrou para participar neste webinar e sugeria também que à medida que forem tendo questões que gostavam também que abordássemos no final, que possam colocar também aqui na caixa de comentários, que nós depois tentaremos responder, se não também poderão colocar no final e reservaremos também como habitualmente espaço para essa discussão. Portanto, João, quando quiseres, podemos avançar. Obrigado mais uma vez. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado ao João e ao Inopol pelo convite. É sempre bom estar aqui a partilhar ideias, que é essencialmente isso que eu quero fazer hoje.
E é bom também ver aqui que há muita gente interessada em discutir estes tópicos e em discutir aqui ideias relacionadas com empreendedorismo, com inovação e com comunidades rurais. Portanto, eu vou começar a falar um bocadinho sobre mim. Estas são as minhas raízes, não é? Eu coloquei aqui uma foto de uma videira. Também podem ser os meus gostos de vinho, Dão e Bairrada, mas na verdade são mesmo as minhas raízes. Eu sou de Viseu e neste momento moro na Bairrada, portanto, duas boas regiões para viver, sem dúvida. Pronto, sendo de Viseu e de uma pequena aldeia de Viseu, estive sempre muito ligado aqui a esta questão do mundo rural e dos territórios rurais, e neste momento vivo na Bairrada porque estou a fazer um doutoramento e sou bolseiro de investigação na Universidade de Aveiro. A par disso, sou também aqui o cofundador e coordenador, como o João disse, da Rural Move, desde 2020 cofundador, desde janeiro deste ano o presidente da associação. E a minha investigação e todo o meu trabalho... assistir a esta coisa do poliempreendedorismo. Ok. A minha investigação e o meu trabalho surgem aqui de uma realidade que acho que todos nós conhecemos, mas que eu próprio vivi enquanto jovem de uma aldeia rural, e foi isso que motivou muito da minha investigação e do meu percurso académico, e também este percurso enquanto empreendedor social. Portanto, nós temos este contexto em Portugal, na Europa, mas em Portugal especificamente, de uma grande percentagem da população a viver em territórios urbanos, de uma esmagadora maioria de municípios, e eu diria quase todos os municípios rurais, a perderem população nos últimos 10 anos. A dado de curiosidade, apenas um município que não é considerado rural não perdeu população, que é o município de Sernancelho, nos últimos censos, portanto, e depois associado a isto um outro conjunto de desafios, como o envelhecimento da população, aqui a acessibilidade a serviços de interesse geral, como vocês veem, muito ligados ao litoral, o poder de compra, a variação da população, etc. Portanto, o diagnóstico acho que já todos nós conhecemos e todos nós sabemos que este é um ciclo que se vem a agravar nos últimos anos, que tem levado não só à perda de população, mas também aqui é um forte impacto social e até ambiental. Vejamos, por exemplo, no caso dos incêndios, que tem levado a uma insustentabilidade nestes territórios. E aqui, como algumas pessoas dizem, Portugal tornou-se num país quase que como arquipélago, onde apenas algumas ilhas, que normalmente são as capitais de distrito ou algumas pequenas cidades, se destacam num mar de desafios. No entanto, nos últimos anos nós temos-nos apercebido cada vez mais disto, que é baixa densidade, mas muitas oportunidades. E é nisto essencialmente que a minha investigação se foca, e também que o trabalho da Rural Move se foca, que é perceber que nestes territórios de baixa densidade podem também existir, existem oportunidades, e podem existir oportunidades para empreender, para viver, para trabalhar, etc. E que oportunidades são essas? Nós vimos na pandemia essas oportunidades mais realçadas. Tanto a questão da digitalização, ou seja, muita da digitalização que permite aceder a serviços de forma remota e, portanto, minimizar assim o impacto da falta de serviços nesses territórios. Também vimos a questão associada a isso das novas formas de trabalho, não é? O trabalho remoto, o teletrabalho,
que permitiu que muitos pudessem viver e trabalhar remotamente desde zonas rurais, mas também, e numa perspectiva mais social, um conjunto de tendências de economia verde, economia circular, sustentabilidade, preocupação com o bem-estar, com a qualidade de vida, e se calhar culminando numa nova forma de olhar para estes territórios. Ou seja, a pandemia fez com que crescesse aqui uma nova forma, se calhar, de olhar para os territórios rurais como um território apetecível para viver e para trabalhar. E, portanto, há aqui várias oportunidades que podem e devem, como é óbvio, ser agarradas para combater aqueles desafios e aquele ciclo vicioso que se tem vindo a agravar nas últimas décadas. Nisto tudo, há aqui o papel do empreendedorismo e da inovação, que é como é que o empreendedorismo e a inovação funciona nestes territórios e pode contribuir para o desenvolvimento destes territórios. Portanto, nós acho que temos uma ideia, todos aqueles que aqui estão, pelo menos, temos uma ideia do papel do empreendedorismo e da inovação nas empresas, nas cidades, etc., e nos territórios rurais não é diferente. Há muitos autores e organizações que até consideram mesmo que o empreendedorismo é quase que a última esperança nestes territórios, no sentido de é preciso inovar e é preciso empreender para fazer face àqueles desafios que estes territórios vivem. E, portanto, são sem dúvida um dos fatores-chave para o desenvolvimento e para a competitividade dos territórios rurais. No entanto, nós também sabemos, quer dizer, o Inopol e toda esta rede que está aqui, alguma dela presente no webinar, todos nós sabemos que o empreendedorismo e a inovação são impulsionados por um contexto, portanto, são específicos a um contexto e são impulsionados pelas ações, pelas interações e pelas ações de cada ator local. E sabemos também que cada local é diferente e por isso as interações serão diferentes e as dinâmicas serão diferentes. E foi isso que me levou a apresentar o meu próprio projeto de doutoramento, porque há muita teoria e há muitos modelos de ecossistemas de empreendedorismo, clusters, especialização inteligente, inovação regional, etc. Mas quase todos os modelos são feitos e são pensados para cidades. E, portanto, havia aqui, e há muitos autores que também assim o afirmam, que há aqui um problema, um desafio, que é como é que nós aplicamos estes modelos em outros contextos. Por exemplo, territórios rurais, por exemplo, territórios periféricos, países em desenvolvimento, etc. Porque a maior parte das vezes que a política pública pegar nesses modelos e aplicar a territórios para os quais os modelos não foram desenhados, provavelmente ou não vai resultar, ou pior, vai ter consequências negativas. E, portanto, o meu tema de doutoramento é este, ou seja, como é que os ecossistemas de empreendedorismo podem contribuir para o desenvolvimento sustentável de territórios de baixa densidade, começando essencialmente por perceber o que é que difere nos modelos atuais e nos modelos que possam ser aplicados aos territórios de baixa densidade. E para isso, eu estou a trabalhar com 3 casos de estudo, de três municípios portugueses, e que são, digamos assim, exemplos de um ecossistema empreendedor em construção ou em desenvolvimento, e que já está a ter algum impacto no desenvolvimento do município. Portanto, o primeiro é o Fundão,
que tem tido uma estratégia nos últimos 12, 13 anos muito virada para o investimento, para a inovação, para a tecnologia, para o empreendedorismo, com um conjunto não só de infraestruturas, mas de políticas, de apoios, de aqui uma foto de aulas de programação para todos os alunos, etc. E, portanto, tem conseguido atrair pessoas, atrair empreendedores, atrair investimento e, inclusive, até sendo reconhecido aqui, por exemplo, com o prémio RegioStars em 2018. Outro dos casos de estudo é o ecossistema da Amarante, que apesar de poder ser daqui diferente do Fundão, nomeadamente no número de pessoas, continua a ser um território com uma característica muito rural, e um território até em transição urbano-rural, e portanto também tem os seus desafios, e também eles próprios, há menos tempo que o Fundão, mas eles próprios aqui tentarem ter uma estratégia de investimento, de empreendedorismo, não só por parte do município, mas também por parte do Instituto Empresarial de Tâmega, da Associação Empresarial de Tâmega, etc., e tentando promover este empreendedorismo e inovação no seu território. E depois que se calhar é mais familiar a todos, que é o caso de Penela, que também tem um plano estratégico já com alguns anos e um programa dentro do próprio município para promoção do empreendedorismo, com muitas ligações a Coimbra, e com um conjunto de infraestruturas e também de apoios que se estão a tentar que promovam o empreendedorismo e a atração de pessoas e de empresas para o concelho. Inclusive, Penela é, em 2023, uma European Entrepreneurial Region, ou seja, uma região empreendedora europeia. Foram premiados a par de uma outra cidade, acho que na Polónia, e a par de Barcelona, como região empreendedora. E, portanto, isto aqui, depois eu posso responder a questões concretas sobre os desafios, sobre os casos de estudo, mas daquilo que eu tenho-me apercebido destes exemplos, mas não só, de outros lá fora, de também alguns municípios que, não tendo uma estratégia muito, muito grande, que têm tentado promover empreendedorismo. Aqui, o que é necessário para construir um ecossistema empreendedor num território rural? E o que é que difere isso, e o que é que difere um território rural de um território urbano? A questão da liderança é fundamental num território rural. Portanto, como é óbvio, se nós pensarmos qual é que é o papel da Câmara Municipal de Lisboa no ecossistema empreendedor de Lisboa, nós podemos dizer é importante, mas que se calhar não é tão fundamental como, por exemplo, o papel da Câmara Municipal do Fundão no ecossistema do Fundão, que é um papel central, ou de Penela, ou de Amarante. E, portanto, o papel da liderança é fundamental, a abordagem colaborativa entre os diferentes atores é fundamental, porque são menos atores e, portanto, há menos recursos, há menos capacidade de recursos para promover o ecossistema. E depois há aqui 3 coisas que são muito importantes e que são normalmente o fator de insucesso de muitos outros ecossistemas, que é o foco no longo prazo, que para um município ou para a política pública é muito difícil de fazer. Quando nós pensamos que os planos estratégicos estão a ser implementados há 10 anos ou há 13 anos, é muito difícil jogar isso com os ciclos políticos e, portanto, esse foco no longo prazo é essencial e é um dos fatores de sucesso. O Fundão, e acho que quem conhece vai saber isso, e mesmo Penela e Amarante, só colhem frutos passado 5, 6 anos de começarem esta estratégia. Portanto, isso é muito difícil quando se precisa de mostrar trabalho ou de mostrar votos, e é muito mais fácil depois fazer como todos os outros e fazer um espaço físico e mostrar que está feito, só que depois não tem os mesmos resultados. E a mesma coisa para a questão da sustentabilidade, ou seja, pensar
neste ecossistema empreendedor de forma sustentável, ou seja, orientá-lo para resolver problemas sociais, para resolver problemas ambientais e, como é óbvio, para dinamizar economicamente o concelho. E, por último, a questão de fronteiras abertas. Quando digo fronteiras abertas é com outros ecossistemas, com a região, com o panorama nacional e com o panorama internacional. E isto é muito fácil de perceber porque não existem todos os recursos disponíveis localmente e, portanto, obrigatoriamente tem de se buscar fora, à região, a nível nacional, a nível internacional, os recursos que faltam no ecossistema. Fazendo aqui uma transição, e depois, se alguém tiver alguma questão, acho que é melhor colocar no final para encadear isto tudo. Fazendo aqui uma transição da teoria à prática. Portanto, eu nunca fui uma pessoa de estar a fazer um doutoramento sentado durante 4 anos numa secretária e, portanto, passei aqui um bocadinho à prática quando me juntei em 2020 a um grupo de pessoas para fundar a Rural Move, que na altura não existia nada, não era uma ideia simplesmente de vamos fazer alguma coisa, nem sequer estávamos a pensar numa associação, nada, nada em concreto, vamos fazer alguma coisa. Surgiu, criámos uma plataforma, começámos em contactos, concorremos a um concurso de inovação social, ganhámos, tivemos um primeiro financiamento, começámos então aí, e em outubro de 2020, passado meio ano de começarmos isso, fundámos a associação e chegamos hoje, cerca de 2 anos e meio depois, como querendo ser um movimento de plataforma de dinamização das comunidades rurais e de apoio a quem nelas quer viver, trabalhar ou investir. E portanto, a nossa visão não é revolucionar os territórios rurais, não é torná-los cidades, como é óbvio, é simplesmente mostrar que existem oportunidades e mostrar que todas as pessoas, ou lutar para que todas as pessoas possam viver, escolher viver, porque há pessoas que podem escolher viver em cidades e fazem-no muito bem, se assim gostarem, mas que possam escolher viver em comunidades rurais e que estas comunidades sejam dinâmicas e de pessoas felizes. E, portanto, tentamos fazer isso, essencialmente pondo aqui em prática o nosso modelo de atuação, que é a Rural Move como ponte entre as comunidades rurais, as pessoas que vivem em territórios rurais e os atores locais, e aquilo a que nós chamamos os Rural Movers, que são aqueles que querem se mudar, ou que querem trabalhar, ou que querem viver temporariamente, investir em territórios rurais. E nós colocamos aqui como ponte, e para isso utilizamos aquilo que nós temos como ferramentas tecnológicas e colaborativas, que sejam o nosso grupo no Facebook, a comunidade no WhatsApp, a nossa plataforma, eventos online, etc., que ponham em contacto estas duas realidades. E, o mais importante de tudo, os gestores de comunidade e parceiros locais, que são o nosso braço no terreno e que faz toda esta dinâmica funcionar. Portanto, nas comunidades rurais, nós tentamos empoderá-las, mostrá-las, dinamizá-las, etc., e a estes movers também informá-los, dando-lhes a conhecer os territórios, apoiando-os, etc. Estes são alguns dos nossos projetos. Portanto, o que é que nós temos feito? Nós temos feito projetos de capacitação, por exemplo, isto é um workshop que organizámos em Mação, eventos locais, isto é um meetup que fizemos em Severo do Boga, experiências, uma experiência de trabalho remoto que nós fizemos em Miranda do Douro, onde levámos 15 trabalhadores remotos para viverem durante uma semana em Miranda do Douro, a nossa plataforma, e isto aqui é uma demonstração fotográfica de um apoio a uma família que queria conhecer Miranda do Douro e, portanto, foi conhecer e foi recebida pela nossa gestora de comunidade lá. E nós somos muitos, isto é só para mostrar também aqui algumas das pessoas que estão envolvidas. Começámos essencialmente online, com todas as atividades online,
E agora sim, desde o ano passado, com mais força presencialmente. Nós estamos nestes municípios, portanto, nós temos 9 municípios parceiros e temos mais de 30, onde não temos uma parceria concreta com o município, mas onde temos parceiros locais, sejam associações juvenis, sejam cooperativas, ou então voluntários, simplesmente, que vivem lá e que querem dinamizar o seu território. E, portanto, só para deixar-me dizer que se algum de vocês quiser mudar para um destes territórios, podem entrar em contacto connosco, que nós pomos em contacto com uma pessoa ou uma instituição de lá que os ajudará a fazer aquilo que quiserem. Em termos de impacto, como eu disse, mais 30 localidades rurais, temos uma rede também de mais de 60 voluntários e parceiros locais e uma rede Rural Move nestas plataformas, comunidade, Facebook, etc., de mais de 800 pessoas, mas acima de tudo já apoiámos cerca de 250 pessoas de forma direta ou indireta, como por exemplo passar contactos ou então apoiar mesmo efetivamente o processo de mudança. Além disso, temos também, e isto também é um dos nossos grandes objetivos, tentar colocar em cima da mesa este problema da coesão territorial e do desenvolvimento destes territórios e tentar levar tanto aos mídia como a concursos o nosso propósito e este problema para que não se esvaziem nos concursos de inovação social e de empreendedorismo apenas 3 ou 4 tópicos, 3 ou 4 áreas e que haja este interesse também por outros tópicos. E como veio aqui, por exemplo, isto é uma notícia de um dos nossos, de uma das pessoas da direção que se mudou de Berlim para Mação há uns anos. Isto também é uma notícia no público sobre a nossa experiência em Miranda do Douro e etc. E finalmente, e para terminar aqui a minha apresentação, nós estamos sempre à procura de parceiros, de investidores sociais e de pessoas, essencialmente, de anfitriões locais que não só dinamizem os seus territórios, mas que também apoiem quem quer para lá se mudar e para quem quer lá viver ou trabalhar. E pronto, e convido-vos também a estar atentos aqui a algumas das nossas atividades. Nós vamos estar na próxima semana em Figueiró dos Vinhos, com uma visita e uma mesa redonda lá, no espaço de coworking de Figueiró dos Vinhos, dia 19, e no dia 20 também aqui um webinar sobre trabalho remoto na Serra da Estrela, que é online. E portanto, o grande desafio que deixo é de nos ajudarem a colocar o interior de Portugal ainda mais em movimento, e quem seja de um território rural, queira se mudar para lá ou que simplesmente ache que quer fazer parte desta causa, podem nos contactar e seguir-nos e fazer chegar as vossas ideias também. E fechando aqui a apresentação, porque o tópico que o João me desafiou era bastante, era empreendedorismo de impacto, era desenvolvimento de comunidades, era inovação territorial, era abrangente, mas ao mesmo tempo que se liga, e portanto deixar aqui esta mensagem, tanto na teoria como na prática, o que eu estou a tentar fazer e que eu acho que vocês também devem procurar fazer é de co-construir um futuro melhor, em que o vosso trabalho tem um impacto positivo, quer seja nas vossas empresas, nos vossos estudos, nas vossas startups, com inovação constante e aberta, e de forma colaborativa com outras pessoas, com outras entidades,
e não deixando ninguém para trás, nem nenhum território, nem nenhuma pessoa para trás. Portanto, fiquem à vontade, já vi que têm aí algumas perguntas no chat, fiquem à vontade também para enviarem e-mail ou seguirem no LinkedIn e falamos por lá também. Obrigado. Obrigado, João. Acho que é sempre interessante para todos ver exemplos também de pessoas ligadas à investigação e esse trabalho mais, de certa forma, académico, que depois também têm essa vertente de gostar de colocar a mão na massa e poder fazer, de alguma forma, também essa transferência do conhecimento que vão gerando e produzindo e tentar aplicá-lo na prática de uma forma mais visível, integrando também movimentos na sociedade. Portanto, acho que foi bastante interessante. Temos aqui algumas questões, efetivamente, que já foram colocando no chat. Eu convidava também as pessoas que, entretanto, quiserem colocar mais questões e tiverem essa disponibilidade, também poderem ligar o áudio ou a câmera e colocar diretamente ao João para podermos ir discutindo. Portanto, a primeira pergunta que temos aqui, estou só aqui a tentar ver, portanto, João Melo, se João, poderias recomendar 2, 3 livros sobre modelos de desenvolvimento que eu imagino que sejam bem-sucedidos em ambientes rurais. Se quiseres também responder de uma forma, não só dos livros, mas os modelos que propriamente tenhas visto, que achas que são interessantes também partilhar, está à vontade. Sim, ou seja, há aqui, bem, referências eu posso dar muitas, que acho que um dos principais trabalhos de alguém que está a fazer um doutoramento é tentar ter aqui bastantes referências, se calhar não todas interessantes para ler, mas eu posso recomendar alguns livros académicos sobre esta temática, mas eu acho que é interessante é seguir alguns projetos europeus que reúnem um conjunto interessante de boas práticas e muitas vezes que fecham com guias, com e-books, etc. E, portanto, há alguns muito interessantes nas zonas rurais. Eu vou colocar aqui no chat. Um deles que está relacionado até das quais o município de Penela faz parte. Deixa-me só que eu perdi-me aqui o chat. Um deles que é o Smart Rural, portanto, as Smart Villages, que são um dos modelos que tem vindo a ser reconhecido como um dos modelos que pode ajudar os territórios rurais e as vilas rurais a combater alguns dos desafios que vivem, nomeadamente em termos de mobilidade, de acesso a serviços, etc. E o outro projeto é especificamente sobre digitalização em territórios rurais, mas que depois, a digitalização é bastante abrangente, não é? Portanto, e aplica-se depois a muitos contextos, mas estes dois, que são projetos que já acabaram, na verdade, portanto, têm todos os documentos como histórias, casos de sucesso, pequenas demonstrações, mas eu diria que sim, Living Labs e Smart Villages são dois conceitos que têm vindo a ser muito promovidos nestes territórios e que eu acredito que podem ser aqui um modelo replicável com sucesso. Deixa-me só ouvir as outras. Sim, depois há aqui uma questão também do Daniel Oliveira, que questiona se a Rural Move também poderá fazer a ponte entre investigadores e empresas dos municípios parceiros, eventualmente, e aqui especificamente do Fundão. Sim, ou seja, nós, o que é que nós fazemos? A Rural Move o que faz é a ponte com os parceiros ou as entidades locais. Portanto, nós não somos uma empresa, somos uma associação e nós somos, neste momento, todos voluntários, com exceção de uma pessoa, que é a estagiária, e, portanto, não fazemos esse trabalho diretamente,
fazemos é a ponte com as entidades locais. Por exemplo, no caso do município do Fundão, nós temos um protocolo com o município, temos um canal direto e já passámos para eles muitos contactos desse género, de pessoas que se querem mudar, de empresas que se querem mudar ou que querem entrar em contacto com as empresas de lá, e portanto nós vemos com os parceiros locais que temos, seja municípios, seja associações, seja pessoas individuais, que podem fazer essa ponte. Portanto, se tem aí uma ponte que quer que seja feita com investigadores do Fundão, ou empresas do Fundão, envie-nos um e-mail que nós fazemos chegar rapidamente às pessoas da incubadora e do município, que dão seguimento a isso. Ok, depois temos aqui também uma questão do Alexandre Rosa, um bocadinho mais extensa, portanto, que é: se o empreendedorismo é impulsionado pelas interações entre os atores locais, e se os atores locais, na maior parte das vezes, são pessoas idosas que enfrentam já uma perda dos serviços locais, além de nem sempre terem condições financeiras de sair da inércia, qual ou quais os atores que se mostram como sine qua non para que ocorra um momento de mudança? Sim, eu conheço o Alexandre. A pergunta é sempre aquela pergunta chave, e nos territórios rurais há um grande desafio, que é exatamente haverem ou menos atores locais ou atores locais com menos capacidade de atuação. Por isso é que quase sempre num território rural é o município que assume esse papel, porque não há outros atores com capacidade para assumir esse papel. E, portanto, o município, eu diria, tem que estar sempre envolvido. Pode não ser aquele que leva o projeto ou que leva aquilo à frente, mas o município tem que estar sempre envolvido, porque num território desses é inevitável que não esteja. Depois, há aqui um grande desafio, e que a própria Rural Move quer trabalhar um bocadinho nisso também, que é na identificação de líderes locais ou de gestores de comunidade, que é como nós chamamos dentro da Rural Move, que é na identificação de pessoas ou de atores que são quase que atores adormecidos. Portanto, existem, mas ou porque trabalham para fora, ou porque não têm nenhum, ou porque não são de lá e não têm nenhum contacto com as dinâmicas locais, que são atores que têm capacidades, mas que estão adormecidos na envolvência nesta estratégia, neste ecossistema. E, portanto, há aqui um processo muito importante e que normalmente é liderado também pelos municípios, ou então por alguém que queira, como por exemplo atores nacionais que queiram fazer isso, como a Rural Move, de identificação, de capacitação e de trazer para a rede esses atores adormecidos e esses gestores de comunidade. Mas é difícil, e mesmo nesta questão do empreendedorismo, há um desafio, que eu posso dizer que em todos os casos de estudo, e quase em todos os municípios em que já visitei, todos eles me dizem o mesmo, que é: nós precisamos aqui de um caso de sucesso. Nós precisamos aqui de uma startup que, nós digamos, ela saiu daqui e não é um unicórnio ou é um caso de sucesso. Nós precisamos de um caso de sucesso para validar o nosso ecossistema e que outras startups, outros empreendedores venham aqui residir. E mesmo o Fundão não tem esse caso de sucesso. Tem casos de sucesso, não é? Locais, e tem tido um impacto muito grande, mas não tem esse caso de sucesso. E esse é um desafio comum a todos. Que é ter esses líderes locais, sem ser um município, e esses casos de sucesso na área do empreendedorismo. Muito bem, temos aqui também um comentário. Obrigado, João, pela resposta. Obrigado mesmo. Foi obrigado, ótimo. Alexandre. Perfeito. Parabéns pela apresentação. Obrigado.
É um comentário também, não sei se depois também poderás comentar. É sempre bom ver pessoas a partilhar informação e ajudar nas tantas perguntas sem resposta. O próprio Estado está com linhas de apoio nesta mudança. Isto também poderia ser interessante tentar perceber qual é que é a tua experiência e a vossa experiência na Rural Move com aquilo que é o papel do Estado nesse processo. Portanto, se os apoios que existem hoje são suficientes, se é suposto o Estado ter um papel menos interventivo diretamente e só dar as ferramentas para que esta intervenção possa emergir através de atores que já estão no território. Qual é que é a tua perspectiva também sobre isso? Sim, é assim, como vocês devem saber, existem vários apoios que estão a ser promovidos, quer na questão de mudança de residência para o interior, de contratação do interior, de trabalho, etc. Existem muitos programas. Alguns deles até têm tido algum sucesso. Também existe a rede de teletrabalho, de espaços de coworking no interior e tudo isso. No entanto, há que fazer aqui e depois a nível local também existem uma data de apoios, não é? Apoios à natalidade, apoios à integração e etc. Empresas, diminuição de impostos, etc. Cada município depois tem os seus apoios locais. Mas depois há que fazer uma ressalva, que é aí que a Rural Move na altura se surgiu e a razão pela qual surgiu, que é todos estes apoios são coisas formais, mas que quase nunca são a tomada de decisão, o principal ponto de tomada de decisão das pessoas se mudarem ou das empresas se mudarem ou dos empreendedores se estabelecerem. Há aqui um conjunto de coisas informais que também devem ser garantidas. E quando muitas vezes municípios vêm dizer, mas nós temos apoio à natalidade, nós temos apoio às empresas, nós temos diminuição dos impostos para as empresas, etc. Eu costumo responder, mas quem é que não tem? A questão é, os outros 160 municípios do interior também têm isso. Independentemente de ser mais 50 euros, menos 50 euros. Não é esse o ponto principal de decisão. Nós vemos, por exemplo, aquele apoio que fizeram dos funcionários públicos para irem para o interior e para mudarem, e tiveram um sucesso, gastaram imenso dinheiro nesse programa, aí foi o Estado Central, e tiveram um sucesso limitadíssimo. Não sei, acho que tiveram 100 pedidos, e desses 100 pedidos nem todos foram. Portanto, porquê? Porque falta toda a parte informal. Quando eu digo a um município que vale mais gastar 5 mil euros a organizar atividades num espaço de coworking do que 50 mil euros a meter o espaço de coworking como uma coisa do outro mundo, quer dizer, parece que é um bocado óbvio, mas não é. Porque a política pública depois está muito formatada para a parte infraestrutural, para a parte formal, e tudo bem, mas nestes territórios em que não há quem dê o suporte informal, não faz falta esse tipo de apoios e esse tipo de políticas. É aí que nós queremos entrar, e que estamos a entrar, que é fazer essa pequena ponte. Nós temos muitas histórias de pessoas que se mudaram e que dizem, o meu grande apoio não foi o apoio do Estado, foi o apoio de um senhor que era meu vizinho e que me ia abrir a porta quando era preciso ir lá o senhor da eletricidade, o senhor do gás, porque eu estava em Lisboa e não estava para fazer 300 km para lá e para cá, cada vez que tinha de abrir a porta ao senhor da eletricidade. Esse é o apoio informal que muitas vezes depois o município ou o Estado Central falha. Portanto, existem essas linhas de apoio e faz sentido que existam.
Agora, não se pode sentar em cima delas e esperar que as coisas aconteçam, porque as pessoas só se mudam por muito poucos motivos, ou porque são de lá, não é? Ou porque têm raízes familiares lá, ou porque há uma oportunidade de emprego lá. Se trabalharem remotamente e não tiverem raízes lá, o que é que as faz mudar? Normalmente é existirem coisas para fazer, existirem comunidades dinâmicas, existirem eventos, existirem pessoas similares, e portanto é isso também que se tem de promover um bocadinho. E só aqui respondendo ao Tom, porque vai nessa linha, que é qual é a forma mais fácil de ter esse tipo de dados. Sobre cada município, é ir à página do município. Nós estamos a tentar, e se for à plataforma da Rural Move também vai ver isso, nos nossos municípios parceiros, nós estamos a tentar criar uma plataforma que reúna a informação dos apoios, alojamentos, oportunidades de emprego, infraestruturas que cada município tem. Nós estamos a tentar centralizar isso na nossa plataforma, e quando não o temos lá, temos a ligação depois para a página do município, etc. Mas nós damos esta informação muito, muito regularmente, normalmente por e-mail, quem nos... estas informações todas de municípios em concreto. Pronto. Ok, temos aqui também uma questão do Edgar, que pergunta quais as áreas de investimento que tu consideras ter maior potencial nas regiões do interior. A área social, sem dúvida. Há muita falta de resposta a nível social, e há muita inovação social para fazer nestes territórios. Com uma população cada vez mais envelhecida, com todas estas questões de falta de serviços, das questões de mobilidade, quando nós achamos que, por exemplo, em Lisboa há metros, há comboios, etc. Eu sou de uma cidade, que é uma cidade, nem é uma cidade rural, apesar da minha freguesia ser bastante rural, que é Viseu, que é a maior cidade da Europa sem comboio. Portanto, há estes desafios de mobilidade, do envelhecimento da população, de falta de serviços, que há ainda uma grande falta de resposta, e que há um espaço muito grande para investimento nesta área social. E depois, quer dizer, estes territórios podem também aqui liderar muitos destes processos de economia verde e de economia circular, que mais uma vez estão quase sempre associados a cidades, e aqui a um próximo passo das cidades, mas na verdade são os territórios rurais que podem liderar estes processos de economia verde, de biodiversidade, de agricultura, de regeneração dos ecossistemas, etc. Portanto, há aí também um grande investimento que pode ser feito nestes territórios, nessa área das economia verde, economia circular e economia social. Diria que são essas as principais áreas para estes territórios. Ok, obrigado, João. Muito bem, são mais ou menos 6 menos 5, geralmente terminamos por volta das 6. Temos ainda aqui espaço para alguém colocar mais alguma questão, fazer algum comentário. Eu creio que temos aqui uma questão, sim. Portanto, é relatado por autarcas locais que, apesar da transferência de competências, não recebem suficiente orçamento para investirem até mesmo nas necessidades colocadas pelos conselhos locais. De que maneira achas que a autoridade governamental poderia sensibilizar o governo central de maneira a candidatar-se a fundos estruturantes com verdadeiras chances de serem escolhidos? A pergunta será complexa. Bem, é uma questão complexa e que vai... Bem, isso é uma... Isso, João, podes-me convidar depois para um próximo webinar. Próximo webinar sobre descentralização e regionalização, que acho que
que aqui está relacionada com a pergunta, com a intenção de pergunta que o Alexandre está a fazer, não é? Acho que é certo e sabido, não é? E aliás, há um professor também do Alexandre, um professor da minha universidade que trabalha muito sobre essa matéria, que é o professor Filipe Teles, e que ele tem um livro, que depois eu também posso colocar aí no chat, sobre descentralização em Portugal. E Portugal, quer utilizemos qualquer indicador que queiramos, qualquer indicador, por comparação aos países da OCDE e aos países europeus, é o país mais centralizado da Europa e dos países da OCDE. E portanto, isso mostra muito da dificuldade que as autarquias locais têm em fazer muitas destas coisas, e depois aí leva a uma outra questão, que é muitas destas estratégias que eu estive a falar só são possíveis porque há nas autarquias locais competência suficiente para fazer candidaturas a projetos europeus, integrar redes europeias, ir buscar financiamento europeu. O caso do Fundão é um caso desses, o caso da Amarante também. Todos eles estão em redes europeias, todos eles estão em projetos europeus e só conseguem ter esta estratégia quase mais à frente dos outros todos porque estão envolvidos nessas redes. Porque senão tinham de continuar na mesma a investir o seu dinheiro naquilo que os municípios têm competências para tal. Portanto, há aqui claramente um problema na questão da descentralização e da atribuição de competências de competências, quer dizer, as competências estão a ser colocadas da atribuição de financiamento aos municípios para este tipo de estratégias e de políticas. Agora, há também uma que não tem a ver necessariamente com esta questão da descentralização, mas que tem a ver com esta questão de disparidades entre territórios urbanos e territórios rurais. Há também necessidade de implementar aquilo que eu também tenho vindo a falar bastante disso, de implementar aquilo que existe noutros países, de adaptar a política pública a nível nacional a cada um dos territórios, nomeadamente introduzindo aqui mecanismos de rural proofing, que é implementar ou adaptar as políticas a cada um, aos territórios rurais. Por exemplo, eu dou sempre este exemplo, por exemplo, aqueles vales de combustível que na altura foram dados para Lisboa exatamente da mesma forma que foram dados para Idanha Nova. Mas nós sabemos que em Lisboa, e na altura em Lisboa, os transportes públicos eram gratuitos, e existem muitos transportes públicos. Portanto, o mesmo apoio foi dado para um sítio onde existem muitos transportes públicos, onde esses transportes públicos são gratuitos, onde as pessoas se deslocam muito menos quilómetros, e o mesmo apoio foi dado também para um território gigante, como Idanha Nova ou como outros, onde não há transportes públicos, onde os transportes públicos não são gratuitos e onde as pessoas têm de fazer 5, 6 vezes mais quilómetros para ir à farmácia e ao supermercado, etc. Portanto, isso aí mostra também este estado de organização administrativa que é chapa 5 para todos os territórios e, portanto, todas as políticas são quase mais ou menos idênticas. Há agora esta divisão de territórios de baixa densidade, agora não, há muito tempo, e territórios urbanos, mas não são, são considerados para os apoios, não são considerados para estas políticas discriminatórias. Portanto, há esse trabalho também a fazer, e isso, quer dizer, isso é uma discussão política e uma discussão gigante, mas que deve começar por alguma coisa. Se não se começa por nada,
que se comece apenas por fazer este pequeno mecanismo de check and balances das políticas. Muito bem, eu creio que não temos mais questões e, portanto, também estamos a aproximar-nos da hora de fecho aqui desta edição do Let's Talk. Queria mais uma vez agradecer ao João a disponibilidade e a amabilidade de ter aceitado o nosso convite. O João foi deixando também aqui algumas referências no chat de artigos, de livros relacionados também com a discussão que tivemos a ter, também aqui o LinkedIn e o site da Rural Move, se tiverem interesse em continuar a discussão e saber um bocadinho mais. E da nossa parte do Inopol, dizer-vos que regressamos, como habitualmente, no próximo mês de maio, com mais uma edição do Let's Talk, e continuem a seguir-nos também no LinkedIn para saberem todas as nossas iniciativas e poderem também participar sempre que tiver interesse para vós. Portanto, uma boa tarde mais uma vez a todos e um resto de boa semana. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigado a todos.